Hoje é domingo, dia 20 de novembro de 2022. Celebramos neste domingo o encerramento do ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Em Jesus crucificado acontece a máxima revelação de Deus possível neste mundo. Porque Deus é amor. E a morte na cruz, a morte de Jesus na cruz, é o maior ato de amor que já aconteceu em toda a história da humanidade. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos neste domingo da solenidade de Cristo Rei do Universo, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, versículos de 35 a 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos Cristo, Rei do Universo. É uma celebração para proclamarmos com palavras e com coração que Jesus é o nosso Rei. Mas, ousadamente, a liturgia nos apresenta Jesus, Rei do Universo, no Evangelho, justamente sendo crucificado. Aí é que está. A cruz manifesta a singular realeza de Jesus. O reinado de Cristo não é deste mundo. E o trono dele é de fato a cruz que nos salvou. E nele nós recebemos a plenitude da vida. Neste domingo, contemplamos a cena da crucifixão de Jesus. Nesta cena, Jesus está no meio de dois malfeitores. Eu convido justamente você a visualizar isso. Nosso Senhor Jesus sendo crucificado no meio de dois malfeitores. E a palavra é justamente essa: malfeitores. Não eram ladrõezinhos de galinha, batedores de carteira. Eram malfeitores. Roubavam, matavam, faziam arruaças, coisas terríveis. E Jesus estava lá, no meio deles, como se fosse um igual. Mas a cruz de Jesus divide a história e os homens. De um lado, um dos malfeitores blasfemava,
e assim se perdeu, não foi salvo. De outro, um clamava primeiro, repreendendo o outro. Você não teme a Deus? E clamou pedindo a salvação. Então, ele foi salvo. Um se arrependeu, o outro queria era menosprezar e condenar Jesus. Um, mesmo na hora da morte, continuou rebelde contra Deus, rejeitou a Cristo, rejeitou a salvação, rejeitou a possibilidade de que Jesus se tornasse o seu Senhor, o seu Rei. O outro reconheceu seus pecados, clamou pela misericórdia e salvação e reconheceu que estava diante de Jesus, o Rei, o Salvador. Pensemos nisso. Jesus crucificado no meio de dois malfeitores, a cruz que divide a história dos homens. De um lado, quem quer reconhecer Jesus como Rei e Senhor, de outro, quem não quer. De que lado estamos? De que lado queremos ficar? O bom ladrão, assim o chamamos, ele está na cruz como Jesus, sendo condenado. O Papa Bento XVI é que nos chama a atenção para isso aqui. Ele está na cruz como Jesus, sendo condenado, mas ele está numa cruz com Jesus, porque ele reconhece quem é Jesus. Ele se entrega, se apega a Jesus, se abandona a Jesus. Ele acredita de fato naquele letreiro que estava acima de Jesus: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele crê e confia no poder de Jesus. O outro, os soldados, os sacerdotes, a multidão, muitos, pede a Jesus que desça da cruz para provar que de fato ele era o Cristo, para que eles cresçam, acreditassem. Mas sem fé, afirmam que Jesus está ali. E até querem dizer: você está aí por sua culpa, porque se você fosse de fato Cristo, se fosse de fato o Rei, você não estaria aí. Pensamos nisso também. Além disso, não devemos querer salvar Jesus da cruz, porque a cruz era um caminho necessário para a nossa salvação e remissão. Não queiramos tirar Jesus da cruz, e nem que ele desça da cruz para que a gente tenha fé. Mas o que nós precisamos hoje é aceitar ser salvo por Jesus. É tomar posse do imenso amor com que Jesus manifestou na cruz. É também dizer para Jesus: lembra-te de mim, Jesus, quando estiveres no teu reinado. Ou seja, aceitar Jesus como nosso Senhor, como nosso Rei, aceitá-lo na nossa vida e com Ele podemos reinar um dia no céu. Rezemos. Senhor Jesus, hoje, mesmo com minha fraqueza, com os meus pecados, com a minha miséria e pouca inteligência, eu quero reconhecer com as palavras, com o coração e com muita fé que Tu és o Rei do Universo. O reino, um reinado que não é deste mundo, mas que acontece já no meio de nós, na nossa prática da justiça e do amor. Senhor Jesus, e eu te peço, lembra de mim agora, Senhor, e tira do meu coração todo orgulho, toda soberba, toda dificuldade de amar, todo preconceito, Senhor.
cor, de raça, de religião, do que for. Tira do meu coração, Senhor, tudo aquilo que toma o teu lugar, porque tu és o meu Senhor, o meu Rei. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.